Renan Calheiros passou de todos os limites toleráveis. Ontem, em sessão da CPI da Covid no Senado, fez uma comparação chula, ridícula e vergonhosa entre o Holocausto, o regime nazista e o governo Bolsonaro. Uma comparação que banaliza o que realmente foi o Holocausto, um genocídio que matou 6 milhões de judeus. Essa comparação deveria não ser só repudiada pelos outros senadores, mas deveria caber um processo, porque a gente não pode deixar quieto o que está acontecendo naquela CPI do circo, onde depoentes com toda a educação vão somente expor fatos aos senadores e senadores, principalmente aqueles de oposição, tentam de todas as maneiras humilhar os depoentes. Tanto que eles estão tendo que pedir habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Recurso esse que não foi utilizado ainda, mas que está sendo direito dos depoentes pela humilhação que os senadores tentam fazer eles passarem. E a cada sessão que passa fica cada vez mais claro. O problema não está no governo federal. O problema se encontra em estados e municípios. E hoje, no exato momento que eu faço esse vídeo para vocês, está sendo votado uma série de requerimentos na sessão da CPI do Senado para convocar prefeitos, governadores e secretários de saúde para começar realmente a investigação que importa. Nós já temos aí mais de um mês de comissão parlamentar de inquérito em funcionamento e nada até agora sobre o real problema da pandemia foi descoberto, porque já reviraram o governo federal e viram que não existem incoerências. O governo agiu de acordo com a Constituição, jogou dentro das 4 linhas e agiu de acordo com a legislação que vigora no nosso país. Que comece a se investigar agora o que foi feito com os recursos federais, que pare de se politizar um remédio. O médico que quer dar a cloroquina para o seu paciente tem que ter esse direito garantido, porque é decisão do médico. Eles dizem tanto defender a ciência, então deixa o médico que é formado, que é um cientista, dar a cloroquina se ele bem entender. Mas sabe o que é mais hipócrita? O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, tinha um projeto que queria criminalizar a distribuição de cloroquina por parte dos médicos. Só foi a doutora Maíra ir lá ontem na sessão do Senado, inclusive deu um show, deu uma aula de medicina para todos aqueles senadores. Só foi ela ir naquela sessão ontem e mostrar que a cloroquina não passa de um antiviral, que pode sim ajudar no combate à pandemia. Inclusive tinha um senador lá que nem sabia que chikungunya era um vírus. Falou que você podia receitar cloroquina para chikungunya, mas que chikungunya não era vírus, então não funcionava como antiviral. O nível de conhecimento desses senadores é abaixo do esperado. Um senador da República ele tem que estar preparado para responder perguntas, para entender do que está sendo tratado e principalmente para votar de acordo com aquilo que precisa ser investigado. Nós esperamos que a partir desse momento que esses requerimentos sejam aprovados, que realmente se investigue estados e municípios, o principal problema da pandemia. E eu deixo mais uma vez aqui o meu repúdio à fala do senador Renan Calheiros, comparando o governo Bolsonaro com o Holocausto, com o regime nazista. É revoltante, é vergonhoso e eu, ainda mais por ser judeu, me enfureço escutando isso. Esse senador é o que me parece, tá? Eu não estou aqui querendo acusar ninguém, eu estou apontando fatos. Ele nem o termo genocídio deve saber o que significa o termo genocida, porque é um termo que também ficou tão banalizado na nossa sociedade que tudo é genocídio, tudo é genocida, e nem o termo em si eles sabem o que significa. Porque na escola também contam mentiras para os estudantes, nas universidades também, então tem um problema muito maior do que parece. O senador Renan Calheiros, ao fazer aquela comparação chula ontem, ele demonstra parte da ignorância dos brasileiros, que querem banalizar um genocídio que matou 6 milhões de brasileiros com a gestão Bolsonaro, gestão essa que já adquiriu vacinas para todos os brasileiros que assim o desejarem. Todos os brasileiros maiores de 18 anos estarão vacinados até o final de 2021, se assim o desejarem, porque não existe vacina compulsória numa democracia. O governo que trabalhou desde o início da pandemia, mesmo com restrições do Poder Judiciário, da Suprema Corte, para combater a pandemia no nosso país, para lutar não só contra a Covid, mas contra a crise econômica que também mata, porque fome mata, desemprego mata e desemprego joga um país para o fundo do poço. É só olhar o que infelizmente está acontecendo no nosso país vizinho, Argentina. Que o foco da CPI realmente comece a ser o que importa a investigação de estados e municípios, porque do governo federal não tem mais o que investigar.
Já está mais do que provado o que aconteceu e que o governo federal não omitiu e, principalmente, não cometeu as falhas tão grosseiras que a mídia gosta de reportar que cometeu. Que se investigue o que foi feito com os recursos federais por parte de prefeitos e governadores. E mais uma vez, como judeu, eu deixo o meu repúdio aqui. Respeite as vítimas do Holocausto. Não faça uma comparação tão chula como essa, senador Renan Calheiros. Eu não estou aqui querendo ofender o senhor, mas a sua fala foi muito mal colocada. A sua fala pode ter ofendido famílias. Eu não quero me colocar em situação de vítima, de jeito nenhum, porque eu odeio vitimismo. Mas parentes meus morreram na câmara de gás. Você acha que eu ia ficar alegre em ver uma fala como aquela? Não, eu ia me enfurecer. Porque não sabem colocar o que realmente está certo nesse ponto e querem a todo instante, principalmente o que o senador fez ontem, banalizar o que realmente foi o Holocausto. Forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, lembra de compartilhar e deixar o seu like. Tamo junto.